a gente via muito curso, muita gente ensinando. Sabia o que a gente precisava resolver, como resolver. Isso. Mas a gente sempre falava assim, ó, eu preciso de 6 meses para estudar e colocar em prática. Só que aí, Max, eu falava, Max, tem um problema. Daqui 6 meses a ferramenta mudou, e aí na hora que você estiver no meio do caminho da operação, tem um bug. Entende? E aí você vai parar. Só nessa parte aí, quando a gente começou a estudar, a gente começou a implementar algumas soluções. Cara, veio surgindo outras, porque, tipo assim, quando a gente foi fazendo aqueles mapas no code, começou a surgir, você não precisa mais fazer isso. Isso, era tudo muito, era uma semana, mudava tudo. Mudava tudo. Agora você faz assim. Nossa, E ainda tá assim, cara. Eu acho que tá muito tenho certeza que tá. Mas a gente, na função de empresário, a gente tentando desenvolver esse produto, a gente iria conseguir. Levaria 6 meses e a quantidade de esforço. Ia acontecer pau. E você não ia resolver. E o esforço, na verdade, você está tirando ele do seu negócio. Que onde você ganha dinheiro. Onde você ganha dinheiro, onde você tem que dedicar esforço para fazer uma ferramenta. Uhum. E a Biowork veio justamente para sanar esse problema. Nós temos agentes de IA prontos para resolver dores do mercado, seja ela com a parte comercial, agentes que fazem venda, na parte financeira, agentes que fazem cobrança, organiza fluxo de caixa, DRE, agentes de suporte que entram em contato com o cliente, entende o projeto da empresa e consegue dar um suporte técnico para clientes. Nós temos agentes de RH, né, que consegue avaliar, por exemplo, currículos, cruzar base de dados de currículos com vagas e achar o melhor perfil. Então, assim, nós temos uma empresa que oferece agentes para todos os departamentos da empresa. E esses agentes, no caso, personalizados. Então, Exatamente. Eu tô falando porque a gente já conversou aqui no backstage, né? A gente já, em off aqui, a gente já conversou e... Não é vocês ainda. Não. Não é a Paula Coelho. Então, a gente conversou, então, tipo assim... O que eles estão fazendo é o seguinte: você tem uma empresa e você precisa resolver ou automatizar algum processo. Tem ferramenta na internet, você consegue fazer sozinho? Consegue. Uhum. Mas vai acontecer isso que o João Paulo acabou de licitar. Eu sei porque eu também tentei, o João Paulo também tentou, a gente até avançou, a gente conseguiu fazer funcionar. Só que a gente esbarra nessa parte de atualização, no desenvolvimento, então tomava muito tempo, a gente via que a gente estava gastando um esforço desnecessário, que a gente poderia focar em outra coisa, em captar recursos, em vez de estar lá, pôr a mão na massa. Então, esses agentes que eles fazem, eles vão fazer o agente da sua empresa. Você não vai comprar o agente deles, você está comprando o agente da sua empresa. Então, qual que é a função? Eles vão configurar, vão fazer, vão formatar e deixar rodando, é isso? Eu costumo dizer que... Eu costumo dizer não, a gente tem essa filosofia na empresa hoje, que quando você contrata um dos nossos agentes, você não está contratando um agente, você está contratando um especialista para atuar na sua equipe. Seja ela, ou na equipe, ou departamento, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente faz todo um estudo, né? Então, beleza. Eu preciso, vamos pensar assim, eu preciso de um agente que vai atuar ali na ponta, ali no comercial, ou que ela vai fazer o papel de fazer o pré-atendimento ali inicial de um cliente. Então, quando a gente faz esse trabalho, a gente tem todo vamos falar assim, um desenvolvimento, porque a gente dá a personalidade para esse agente, a gente dá um tom de voz para ele, a gente ajusta para que ele seja mais extrovertido ou não, ou mais formal, e a gente traz essa configuração para que ela esteja o mais próximo possível
da cultura da empresa e no estilo da empresa. E também, eu acho que o grande diferencial é que a gente traz a humanização para esses agentes, entendeu? A gente não só vende agente, né? A gente costuma dizer que a gente faz vários outros serviços na parte de inteligência artificial. Então, assim, desde consultoria, às vezes, não é... A pessoa precisa, às vezes, vamos pensar assim, às vezes tem um e-commerce e a pessoa quer colocar dentro do e-commerce dela uma inteligência artificial, né? Seja ela para fazer... Não necessariamente um agente, uma automação de processo. Vai, por exemplo, vai recomendar produto para quem está acessando o site. Vamos pegar aí num cara que trabalha com marketplace. Isso. Que hoje é o que mais tem. Isso. Vocês conseguem automatizar desde a entrada do pedido até a saída da etiqueta. Por exemplo, o carrinho de compra. Recuperador de carrinho de compra, que aí é meio que como se fosse um agente também. Entendi. Mas assim, o nosso foco maior hoje são nos agentes de IA, entendeu? Isso. O empresário, ele vê muito falando sobre IA, tem uma pressão falando que o empresário precisa colocar IA dentro do negócio dele, mas é um negócio meio intangível, tipo, beleza, mas onde eu já comprei o ChatGPT pros caras, eles já usam IA, então é uma coisa meio confusa, né, para quem não está focado nessa área. Mas colocar IA dentro de empresas, de negócio, ela tem que, não só isso, mas o principal é através de agentes, né? Exato. Os agentes, eles vão executar tarefas, né? Então, as tarefas mais simples já conseguem ser automatizadas 100%. As tarefas que são mais analíticas, elas também vão conseguir ser resolvidas, baseado na IA e no treinamento que ela vai ter. Mas, assim, resumo da história. Eu quero colocar IA dentro de um negócio. Você vai startar com agentes. Os agentes é o que a gente produz. É a ponta, né? Começa ali. É a ponta. Nós produzimos os agentes, vendendo. Você contrata os agentes da Bywork e a Bywork treina de acordo com o seu negócio. Então, se o seu negócio é uma gráfica, esse agente que você adquiriu, que é de vendas, por exemplo, ele vai entender tudo sobre gráfico, tudo sobre o seu negócio, como que o seu cliente se comporta para ela falar a mesma linguagem do cliente final. E esse treinamento é uma reunião que você vai fazer, a gente faz junto e eu vou estar te direcionando o que é que eu faço para... Isso, a gente vai documentar um material... Então o pessoal da comunicação visual e gráfica já vai ter a gente pronto aqui, porque eu já vou treinar para vocês, tá? já vou deixar pronto para quem tem uma empresa de comunicação visual, copiadora ou gráfica, já vai ter um vendedor aí. Vou fazer um clone. Isso. Inclusive, se o dono da gráfica quiser que saia com a voz dele, a gente faz o agente falando com a voz dele. A gente clona a voz dele. Ah, mas eu tenho algumas vícios de linguagem. Eu uso uma gíria que meus clientes sempre quando eu falo, eles gostam disso e tal. A gente treina ela para falar igual você está falando. Ela vai ser o seu clone. Se você quiser que seja o clone, mas se você quiser que seja uma pessoa diferente... Max estudado, né? Formado. Ela vai ser uma pessoa diferente. Então, tudo isso é treinado na implantação. Então, a gente tem quando adquire o agente da Bywork, tem a fase de implantação, né? Treinamento, implantação, e a gente vai acompanhar a performance dela para sempre ir melhorando esse prompt. Lembrando lá, o prompt é a instrução que eu vou dar para esse agente ter a melhor resposta. Traduzindo, prompt nada mais é do que aquilo que está escrito na hora que você vai contratar um funcionário. Quais são as funções que ele tem que exercer. Exato. E ela consegue, né? É bom frisar aqui porque o empresário está assim, mas como que ela vai interagir? Como assim? Você vai fazer o quê? Nós temos o canal de voz, ou seja, ela liga e a gente tem um canal de mensagem. Ela manda o WhatsApp ou o meio que a empresa tem de interação com o cliente.
Então, ela consegue ir por todos os canais que uma pessoa normal ali, um funcionário, Telegram, conseguiria, WhatsApp. entende? Entendi. E eu acho que é importante frisar uma parte que hoje tem uma confusão muito grande no mercado em geral, quando a gente fala sobre agentes de IA. Porque há um tempo atrás a gente tinha, aliás, se vê muito ainda hoje, muito sobre chatbot. E o chatbot foi um problema, né? Ele teve aquele boom e tudo mais, e ele foi um problema em muitos lugares. Alguns lugares até funcionou bem, eu vi alguns lugares trabalhando bem, mas o problema dele é que ele tinha uma limitação. Por quê? Porque o chatbot, ele tem que seguir um fluxo, né? Sim. E geralmente você vê isso quando você entra no WhatsApp, por exemplo, ou num chat. Hoje mesmo, se você for mandar aí uma mensagem para a CEMIG da vida... Isso. Aí ele já vai te responder com opções. Isso. Ah, clica aqui para isso. Isso aí é um chatbot. Isso é um chatbot. Aí qual era o problema? É que quando acontecia algo que fugia daquele escopo, daquele fluxo que ele foi programado, porque ele só sabia fazer. Se tem uma pergunta assim, não, ela sabia fazer o seguinte, quando ele clica no sim, ele já sabe o que é o próximo passo. Quando ele clica no não, ele sabe qual que é o passo. E se viesse algo que estava fora daquele escopo, ele não sabia resolver e se perdia. E ficava naquele loop ali, e comendo crédito. Exatamente. Ah, não entendi. Ah, essa não é opção válida. Já com os agentes de IA, qual é o diferencial dele? Ele não tem esse fluxo engessado. A gente trouxe a LLM para dentro dele. Ou seja, a gente deu inteligência para ele, da mesma forma que a gente configura a personalidade e tudo mais. Quando acontece, eu acho que isso é algo importante se dizer, quando você configura ali, da mesma forma que a gente tem que instruir uma IA para o que ela pode e que ela deve fazer, a gente também tem que instruir ela o que ela não deve fazer. Né? E isso entra na parte de segurança, até para que ela não alucine, e pode acontecer também dela alucinar, mas ela vai saber sair melhor do que o chatbot, que ele não conseguia simplesmente fazer nada. Ela consegue contornar aquela situação e de forma maleável, vamos dizer assim, resolver aquilo e continuar o contexto da conversa. Entendeu? E ela também percebe, inclusive, às vezes, o tom de voz da pessoa que está do outro lado, e ela consegue lidar com aquilo. Entendi. Lógico, isso tudo é personalizado, tá? Então, preferência a voz de mulher, né? Pra acalmar. E quando a gente fala... Olha só que interessante. Quando a gente fala de trazer um agente de IA para talvez estar dentro do perfil daquela empresa, eu vou te dar um exemplo que é um ambiente bem complicado, bem formal. Por exemplo, a minha esposa, ela tem um escritório de advocacia. E, cara, se lidar com o advogado e conversar com o advogado, as formas, os trejeitos deles conversar, e a forma de conversar, o juridiquês ali, cara, é extremamente complexo. E a gente, por exemplo, a gente tá desenvolvendo uma IA para ela, para atender o público dela, né, nesse caso. E aí ela tem que entender que quando ela está conversando com o público que está ali, que está chegando para procurar algum serviço, às vezes seja ela de qual for a necessidade dele, ela vai se portar de uma forma. Mas quando ela for, por exemplo, acionar o advogado, ela tem que se portar de outra. Entendi. Entendeu? Então ela tem que trabalhar com a linguagem informal com o público que está chegando. Em alguns casos, sim. Porque senão ela vai soltar termos lá que o cara vai se sentir ofendido. E aí depende. Da mesma forma, se ela falar de informal com o advogado, ele vai ficar ofendido também e aí entra processo. E entra naquilo que a gente falou mais cedo. Não adianta eu querer fazer uma IA, achar que eu vou ter uma IA que vai fazer tudo. Não é assim que funciona. Para que funcione bem, você tem que ter uma IA especialista para cada área e para cada função. Exatamente. Isso aí eu aprendi na hora que a gente estava fazendo nossos testes lá. Quando eu criei os meus lá, eu criei o Max Atendente, o Max BO, o Max Filtro, o Max Orçamento. E de acordo com o fluxo chegava, o Max Atendente tinha que identificar para quem que ia mandar. Aí o outro falou, opa, beleza, deixa aqui comigo. Aí eu falei, opa, não, peraí. E por aí. Exato. Cara, muito massa. Vocês conseguem mostrar um pouquinho de como que ela funciona? Sim. Vamos espelhar a tela? Podemos. Deixa eu conectar aqui.
Só um instante. Na hora que estiver pronto, você me fala que a gente põe a tela aqui pro pessoal ver. Rapaz, o pessoal tava que ligava aqui, hein? Acho que o pessoal tá bravo. Já tá disponível aqui a tela. Não sei se tá saindo aí. Tá? Bom, imagina, a gente fez uma tela de demonstração aqui. Imagina que o cliente tá com uma campanha lá no Instagram, na Meta, né? No Facebook. Qual canal que ele prefira? Você está vendo. E aí tem o Saiba Mais. Clicou no Saiba Mais, ele vai cair num formulário, né? E no formulário, ele lá coloca o nome dele, né? Só Vinícius, que aí ela não precisa... Ah, tá. Vou preencher aqui. Deixa eu chegar aqui pro Vinícius. Aí você põe o fone assim que O telefone é 34. 9. Qual desses aí? Esse aqui, ó, o segundo. Tá compartilhando a tela lá. Agora não vai... Isso. Não, depois eu borro o telefone dele. Que o meu pode mostrar porque eu quero que os caras me ligam. Agora... Mandei o formulário agora. Vai ligar no telefone do Vinícius. Pode pôr a mão assim. Ela ligou aqui, eu vou atender agora. Oi, Vinícius, tudo bem? Aqui é a Paula Coelho, da Inspira Print. Consegue falar agora? Você também fala agora? Consigo sim, Paula. Pode falar. Perfeita. Obrigada por confirmar. Me conta rapidinho. O que te fez procurar a Inspira Print, né? Tá com algum projeto visual saindo do papel? Sim, Paula, eu preciso criar a identidade visual da Bywork. Você consegue? Entendi, Vinícius. Criar a identidade visual da Bywork é um projeto super bacana. Perfeito, obrigada por compartilhar. Posso agendar uma conversa com um dos nossos especialistas. Assim a gente entende melhor o que você precisa e te apresenta a solução ideal. Tem algum dia ou horário que você prefira para essa reunião de 30 minutos? Tenho sim, vamos tentar amanhã, na parte da tarde. Legal, Vinícius. Vou checar os horários disponíveis para amanhã e já te falo as opções, pode ser? Perfeito, deixa eu dar uma olhadinha na nossa agenda, só um instante. Prontinho, já tenho aqui os horários disponíveis. Legal, Paula. Qual horário que é? Tenho 2 horários amanhã para nossa conversa, às 10 da manhã ou às 13 horas. Qual desses funciona melhor para você? Vamos marcar às 13 horas. Estou reservando o seu horário, só um segundo. Reunião agendada com sucesso. Legal, Paula. Paula, antes da gente desligar, eu posso pedir para você um favor? Claro, Vinícius, pode falar, estou aqui para ajudar. Na verdade é o seguinte, a gente está aqui hoje no podcast da Inspira Print e eu queria que você passasse uma mensagem para todo mundo que está aqui vendo a gente. Vamos falar para eles sobre como você pode nos ajudar. Com certeza, Vinícius. Eu diria para o pessoal que a Inspira Print está aqui para transformar ideias visuais em realidade, com atenção, criatividade e soluções sob medida para cada projeto. A gente entende que cada identidade visual é única e merece cuidado especial para comunicar exatamente o que a marca quer transmitir. Então, se alguém aí tem um projeto visual, quer criar ou renovar sua identidade, impressão personalizada ou qualquer solução visual, pode contar com a gente para tornar isso simples, bonito e eficaz. É só entrar em contato que a gente vai adorar ajudar. Faz sentido? Faz sentido sim, Paula. Obrigado, viu? Que bom que fez sentido, Vinícius. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar. Qualquer coisa é só me chamar. Tenha um ótimo dia e sucesso no seu projeto da Bywork. Até mais. E é sensacional o que ela faz. Ela enviou aqui E a diferença que o sinal faz também, né? Você vê. E o legal é que ela entende o Aí, que você pessoal. fala quando você interrompe por algum motivo, que é normal numa ligação, ela entende essa interrupção e aguarda você falar. E te responde em um tempo humanizado, né? E isso que quando a gente desenvolveu, a gente viu a capacidade, a gente achou isso fenomenal. O nível que a IA está em relação à interação e conversação.
Muito massa. Eu acho legal também, a gente mesmo falou da versão, né? A gente fez isso aqui muito rápido, só para trazer para cá, para demonstrar como se fosse a atendente aqui da Inspiraprint, né? Mas a versão que a gente, igual eu falei mais cedo, que a gente utiliza, da Paula Coelho, ela é uma versão mais tranquila, né? Então ela tem uma conversa assim, ela é mais brincalhona e tudo. E eu fiz esse teste lá com ela, onde eu pedi para ela falar sobre a Inspiraprint. E ela estava conversando comigo com um tom de voz e de uma forma. E quando eu falei para ela que a gente estava aqui, né? Ela mudou completamente o perfil e o tom de voz dela para algo assim, mais totalmente informal. Né? E falou a mensagem, ainda brincou no final, ainda deu uma frasezinha lá de zoeira, assim, vamos dizer. E ela para você entender que ela consegue, inclusive, mudar, né? De um polo para o outro, vamos dizer assim. Entendi. Cara, muito top, cara. Muito top. E normalmente vocês já têm implementado no mercado? Já está vendo o pessoal que precisar já dá para fazer? Sim. Quanto tempo precisa para fazer uma implementação dessa? Teve necessidade de colocar agentes de IA dentro da sua empresa que agora, daqui para frente, né, vai ser algo que não tem como voltar para trás, né? As IAs vão estar dentro das empresas, trazendo mais performance, trabalhando ao lado dos colaboradores. E para quem entendeu que é o momento, pode entrar lá no www.bywork.ai. Lá dentro você consegue clicar lá no WhatsApp, ou você consegue fazer essa própria IA conversar com você, para você entender a capacidade dela, e lá dentro do WhatsApp já consegue falar com os nossos colaboradores e a gente vai direcionando aí o melhor agente para aquela função sua. Em relação à implementação, ela leva até 20 dias para implementar, porque a gente tem um trabalho de fazer todo o entendimento do seu negócio, treinar a IA, implementar as conexões ali de orquestração de fluxos, né, vamos dizer assim, e fazer a parte de acompanhamento dessa IA nos primeiros atendimentos. Então, a gente tem um tempo de 20 dias para ela estar perfeita trabalhando para você. Entendi. E vocês fazem um monitoramento? É gerado algum dado? Tipo assim, as conversas ficam gravadas também? Tem como fazer isso? Ou depende de outro tipo de mecanismo, outro tipo de tecnologia? Sim, tem um SaaS por trás, né? O agente é o produto que vai conversar com o cliente, né? Mas para fazer a gestão existe um SaaS por trás e lá ela vai ver como ela está sendo treinada, quem ligou, para quem ela ligou, as respostas e perguntas que foram geradas e tudo mais. Tem toda uma conversa, se você tem uma parte de relatórios, e inclusive um dashboard para acompanhar os leads, vamos pensar assim, né? Os leads atendidos, quantos daqueles, por exemplo, realmente ela conversou e que virou, no caso aqui, igual do exemplo que a gente deu, que ela conseguiu agendar. Tem relatório de análise de sentimento também da conversa, porque isso em alguns casos é muito importante. Às vezes, até mudando um pouco o cenário, no caso, por exemplo, às vezes muita empresa, na conversa que o cliente tem com o atendente ali do outro lado, às vezes a pessoa que está ali atendendo, ela não identifica, às vezes, alguns pontos chaves da conversa, que aquele cliente ele pode estar, por exemplo, caminhando para cancelar um contrato com a empresa ou para não efetivar a venda. De acordo com o tom de voz, né? São gatilhos que a gente, vamos dizer assim, né, que a gente pega na análise da conversa, que ela pode pontuar. Até mesmo falar assim, esse cara aqui é um possível cliente e ele tem grande chance de fechar. Esse outro cliente aqui está reclamando muito de um problema da empresa e ele está saturado e pode ser um possível cliente a cancelar o contrato com a sua empresa. Então, a gente consegue ter esse tipo de análise, né? Às vezes, a gente não tem ali na hora um relatório específico para aquela necessidade do cliente, mas a gente desenvolve também. Consegue desenvolver. Mas ele já tem alguns prontos já, entendeu? Massa.